6, vamos permanecer em João. Oh, glória! João 6,60. Abençoa, Deus. Ao 6,60. Amém. Que diz, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é esta palavra, quem poderá suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde ele estava antes? O Espírito da vida, a carne nada produz, não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Contudo, alguns de vocês que não crerem, pois Jesus sabia desde o princípio qual deles não criam e qual o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia, um de vocês é o diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de trair. Feche os teus olhos e vamos orar. Amém? Jesus, nós queremos te pedir que as tuas palavras, que são Espírito e vida, possam vir vivificar-nos. Que teu Espírito Santo possa traduzir tudo aquilo que nós temos dificuldade de compreender. Espírito Santo de Deus, toca nos nossos ouvidos, toca no nosso coração. Dá-nos discernimento, Jesus. Abra para a nossa mente, para com o conhecimento que vem do alto. Jesus, que não sejam as minhas palavras, mas as tuas através de mim. Que o Senhor possa fluir em mim e através de mim, para que cada um que aqui está possa ser uma terra boa para receber a tua boa semente. Em o nome de Jesus, venha vivificar em nós, pois a nossa carne nada produz de bom. Em o nome de Jesus é que nós oramos e te pedimos. Amém, amém e amém. Então, duras são as palavras vindas de Jesus. Se neste ano alguém não parou para falar que duras são as tuas palavras para mim, Deus, vocês viveram errado no ano de 2023. Se vocês não tiveram um momento que vocês pararam e falaram assim: meu Deus, que duras são as coisas que eu estou vivendo, que duras são as coisas que eu tive que abrir mão, que duras foram as consequências que eu tive que viver, porque eu escolhi viver a vontade de Deus. E infelizmente muitos voltaram para trás. Muitos. Mais ou menos Jesus tinha não só 12 discípulos, ele tinha em torno de 72 discípulos. Eu acho que em Lucas ou em Mateus fala disso. 72 discípulos. E muitos foram embora quando ouviram Jesus dizer assim: eu sou o pão que desceu do céu. Aleluia. Quando ele falou coisas que não era suposto se falar, quando ele afirmou coisas que as pessoas não queriam, quando ele disse que aquilo que eles queriam receber já lhe foi dado. Vocês não estão aqui sentados para receber coisas materiais. Vocês não estão aqui sentados para ter mais dinheiro. Vocês não estão aqui sentados para ter mais saúde. Vocês estão aqui sentados porque vocês receberam o Aleluia! Deus. E se duras são essas palavras, vocês podem estar correndo risco de voltar para trás e negar o Filho de Deus. E quando todos foram embora, Jesus voltou para os discípulos
discípulos, aqueles que os 12 queriam permanecer, e perguntou: vocês também querem ir junto? Vocês também querem ir junto? Se cair mais uma gota d'água, vocês também vão querer ir junto? Quem de nós, quantos de vocês nessa noite, se acontecer mais uma coisa assim, fala: não quero mais, vou voltar pro mundo, não quero mais, não sei o que lá? Quantos de vocês? Uma coisa eu descobri esse ano, e por mais que doa em mim e na minha carne, o meu espírito se alegra em Deus, que é o fato de eu descobrir que eu sou escravo de Cristo e da sua e do seu plano. Aleluia. Eu sou escravo de tudo aquilo que Deus Obrigada, já Deus. fez, que a predeterminou antes da criação do mundo, antes mesmo de eu ser formada. Em conversa com meu marido, ontem ele fez aniversário, e nós passamos por um ano que tudo aquilo que nós tentamos fazer foi frustrado. Todos os planos que nós tentamos fazer foram frustrados. Todos os caminhos que nós tentamos trilhar foram frustrados. E nós, conversando ontem, nós falamos: realmente, nós somos escravos dos planos de Deus. E não somos escravos como escravos que levam chicotada nas costas, escravos que não têm opinião, ou não têm importância, ou não têm relevância. Somos escravos porque, no sentido de aquilo é tão grande, tão maior que nós mesmos, que nós não conseguimos nos desvencilhar de quem Deus é. Deus nos levou para tão fundo de quem Ele é, nos colocou tão fundo da carne dele, que eu não consigo me desvencilhar de quem Cristo é. Então você pode dizer assim: então você está te chamando de Santa Rona, gente? Então você acha que você pode pensar: então você não tem mais problema? Gente, os problemas vão sempre ser os mesmos. Mas umas coisas eu descobri, que aquilo que eu considerava como lucro, felizmente agora eu considero como perda. Tudo aquilo que eu almejava ser o sonho da minha vida, eu posso dizer que eu já alcancei o meu Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Mas acontece uma coisa. Eu estava no Brasil e a gente teve essa conversa com os pastores lá da outra igreja, com alguns pastores e diáconos e presbítero, que lá tem muita coisa, muita gente. E nós estávamos tendo essa conversa de que eles estavam dizendo: por mais lutas que a gente passa, Deus nos dá pequenos mimos que alegram o nosso coração. A pastora Ana passou por muita dificuldade interna. Ela passou por muitas lutas que muitas das vezes ela pode não ter falado, e muitos de vocês não conhecem. Mas Deus deu um pequeno mimo para ela, que foi o quê? Ela de longe poder assinar, mesmo sem trabalhar, poder assinar a sua aposentadoria. Glória a As Deus. pessoas vão: ai meu Deus, que coisa linda. Mas isso é que nós temos que aprender. Nós somos filhos de Deus, mas nós também somos servos de Deus. É, Deus. Como filho, Deus vai nos dar mimos. Por quê? Porque Ele é um Deus Pai, e Ele vai nos dar mimos. Mas, como Deus Senhor, Ele vai exigir de nós coisas que exigem de nós responsabilidade. Porque ser filho de Deus não é apenas um privilégio, é uma responsabilidade. Nós temos que ter o senso de responsabilidade e de justiça, de fazer o que é certo perante Deus. Exigir que Deus faça apenas a parte dele como Deus Pai é abrir mão do Senhor e Salvador. Eu querer que Deus cumpra apenas a parte dele como Pai é eu não discernir o corpo do Filho, porque eu só sou filho porque eu faço parte de Cristo Jesus. Aleluia. Então, do que vale eu querer fazer parte do corpo de Cristo Jesus e só ter o lado bom? Paulo fala que em mim, ele fala, em mim pode ser completo o sacrifício de Cristo Jesus, as aflições de Cristo Jesus. Quem de vocês quer ter completo, que seja completo as aflições de Cristo? Quem quer sofrer o que Cristo sofreu? Quem quer sofrer o que Cristo sofreu? Amém, Jesus. Então, como vocês querem receber o que Cristo recebeu? Cristo só recebeu o direito de se assentar ao lado de Deus, de ter o domínio sobre tudo e sobre todos, porque Ele não abriu mão das aflições. E Paulo fala que são as pequenas e leves aflições que a gente passa nesse corpo.
Imagina Cristo que teve que sofrer as aflições do corpo e do espírito. É, Deus. Porque nós, apesar de termos as aflições do nosso corpo, o nosso espírito está em paz. Porque nós encontramos paz com Deus por causa de Cristo Jesus. Nós em Cristo, e Paulo fala que nós temos a paz que excede todo o entendimento, apesar das aflições. Agora, voltando isso ao assunto do corpo. Nós queremos fazer parte do corpo de Cristo, nós dizemos que somos parte do corpo de Cristo, mas nós não queremos falar com a cabeça, que é Cristo. Nós queremos falar com a pastora, queremos falar com a evangelista, queremos ver alguém no Facebook que revela, entrega revelações. Nós vamos pedir oração para fulano, ciclano, beltrano. Quem aqui de vocês, se for falar com a irmã Vera, vocês vão falar com o pé dela? Vocês vão falar com a barriga dela? Vão falar com a mão dela? Vocês vão falar com o quê? Vocês conversam com o quê? Quando vocês vão falar com alguém, vocês olham para o pé da pessoa? Olham para a barriga? Olham para onde? Para o rosto, para a cabeça. E por que continuamos a olhar para outras partes do corpo que não a cabeça? O véu que separava a gente de Deus, aquele que eram os intermediadores entre Deus e o povo, foi morto. O Cristo, o Cordeiro, como a pastora leu, o Cordeiro que veio de Deus, ele se colocou como imediador. Aleluia. Ele se colocou no meio entre nós e Deus, para que a gente tivesse livre acesso. E por que esse Deus que foi colocado como intermediário, ele se entregou para que tivéssemos livre acesso? Ele também fez outra coisa. Ele enviou o seu Espírito para dentro de nós, para que a gente não precisasse mais oferecer sacrifícios, oferecer o que é que seja para entrar em contato com Deus. Nós podemos pura e simplesmente fechar os olhos e falar com Deus. Mas o que a gente prefere fazer? Procurar um pastor, procurar um profeta, procurar o que é que seja para falar com a cabeça. Sendo que nós mesmos podemos falar com a cabeça. Imagina que trabalheira seria se o nosso dedinho tivesse que se mexer, ele tivesse que vir aqui falar com a nossa carne. Imagina só, a gente ter que mexer um dedo. Aí você tinha que levar a mão assim para o seu dedo falar. Ou falar com outra parte do corpo. Imagine que trabalheira, nós temos isso dentro de nós. A gente sem esforço conseguimos mexer todos os dedos. Aquelas pessoas que são sãs, que estão saudáveis, conseguem mexer todo o corpo. Assim são aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Se nós dissemos que fazemos parte do corpo, por que a gente não discerne o corpo de Cristo? Por que a gente ainda tem que ir para outro lugar? Ou como Pedro fala, para quem iremos? Para quem iremos? Se é Cristo que tem as palavras de vida eterna. Oh, glória! Se é dele que sai aquilo que precisamos. Do que vocês precisam essa noite? Do que vocês precisam essa noite? Se vocês ainda precisam, vocês quando param para orar ou quando estão sozinhos, vocês se veem como uma mulher no fluxo de sangue que precisa ser curada ou como Jesus que cura? Como vocês se veem? É uma pergunta. Quem se vê como uma mulher no fluxo de sangue, levanta a mão. Que precisa de uma cura, precisa de um milagre. Quantos anos vocês têm de igreja? Como vocês ainda dizem que fazem parte do corpo se vocês não curam ninguém? Vocês precisam da cura. Como vocês dizem que estão ligados ao corpo que gera a cura se vocês precisam de cura? A Mariane falou, vamos cantar aquela música, Jesus, tua presença é o que eu mais quero, tua presença é o meu remédio. A presença dele está dentro de nós. Aleluia. Como é que nós podemos vir ainda com anos de igreja, lendo a palavra e ainda parar e sentar e falar, não, eu realmente preciso de uma cura? Quando os discípulos sentaram no barco e não entenderam o que Jesus tinha feito, sabe o que aconteceu com eles? O vento se levantou
o mar se agitou, as ondas começaram a balançar. Sabe o que Jesus fez? Caminhou sobre as águas. Para Aleluia. mostrar que eles já estavam com aquele que pode fazer todas as coisas. Então eles precisavam de um milagre ou eles precisavam de orientação? Orientação. Nós não precisamos de milagre. Com anos de igreja, nós não precisamos de milagre. Nós precisamos de orientação. Os milagres que foram manifestos na Bíblia foi para quê? Para que outras pessoas pudessem crer. Então, se você precisa de um milagre, porque existe alguém do seu lado que não crê, é válido o seu milagre. Mas se você precisa de um milagre, porque você ainda não se reconhece como parte do corpo, você precisa de orientação para discernir o corpo de Deus. E Paulo fala que aqueles que não discernem o corpo de Cristo trazem mal sobre si mesmo. E é por isso que existem pessoas doentes e fracas dentro da igreja. A gente acha que o problema está no pecado que a gente comete, ou porque a gente falou mal com alguém e a gente vem e toma ceia. Esse não é o problema. O problema é quando a gente continua vivendo como se a gente tivesse 1 ano de idade na fé. A gente continua vivendo como a mulher do fluxo de sangue. A gente continua vivendo como o cego de Jericó que ainda estava prostrado. Nenhum daqueles que receberam cura ficaram no mesmo lugar. Sabe o que eles fizeram? Levantaram e foram contar a outras pessoas o que tinha acontecido. Então, se ainda falta cura dentro de nós, e muitas das vezes se a gente ainda precisa de algum milagre, que Deus não operou um milagre em nossa vida, sabe por que Ele não operou? Porque Ele sabe que se Ele operar, nós vamos continuar sentados e não vamos manifestar a glória dEle para ninguém. Nós não vamos ser lamparinas que refletem a glória. Nós vamos ser, sei lá, um vidro que a luz passa e vai embora. Nós vamos ser como, sei lá, uma peça de roupa que nós pomos para esquentar e quando a gente veste ela já está fria. É isso que vocês querem ser? Não, Deus. Vocês entendem o que falta não é um milagre, mas é reconhecer que Cristo está dentro de nós e eu estou em Cristo? Se duras são estas palavras, nós podemos sempre escolher virar as costas. Mas a nossa carne nos levará à perdição. E em conversa com a minha irmã, a gente de forma inconsciente fizemos 10 dias de oração, consagração, por assim dizer, todo dia de madrugada, todos os dias. Se não era eu que acordava, era ela. E a gente não conseguia dormir. E aí a gente chamava, vamos descer e vamos orar? Aí a gente descia e vamos orar. E numa dessas noites, a gente estava orando e o Espírito Santo disse que muitas pessoas vêm buscar a Deus, fazem um culto a Deus, mas na verdade Ele quer alimentar os seus ídolos. Nós pedimos coisas para Deus para alimentar os nossos ídolos. E você pode dizer, mas eu não tenho ídolo nenhum. Tem. Sabe o que são ídolos? Tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar da nossa vida. As nossas preocupações, o nosso desejo por sucesso, o nosso desejo por fama, o nosso desejo por ter mais dinheiro, o nosso desejo que o nosso cônjuge seja salvo. Eu não estou dizendo no sentido de querer ser salvo. Como é que eu vou explicar isso? No sentido de orar para que Deus salve. A gente fica ali dizendo, ai Deus liberta, ai Deus não sei o quê. Sabe por quê? Isso não é pedir para que Deus salve. Sabe como a gente gera salvação em outra pessoa? Quando a gente se responsabiliza por ela. Sabe como uma mulher salva o seu marido? Quando ela se responsabiliza sobre ele. Sabe como um marido salva sua mulher? Quando ele se responsabiliza sobre eles. Sabe quando um pai e uma mãe salvam os seus filhos? Quando eles se responsabilizam por eles. No domingo eu cheguei e eu estava muito cansada, aconteceu muita coisa, estava mesmo muito cansada, me deu uma crise de choro. Eu comecei a chorar. Aí meu marido ficou assim, meu Deus, o que precisa? O que está acontecendo? Ele está com frio? Por que não sei o quê? Ele saiu e foi comprar um aquecedor. Por quê? Porque ele achava que meu problema era frio. Meu problema não era
naquele momento eu vi que a responsabilidade que ele tinha sobre mim é que faz ele estar no lugar onde eu estou hoje. Glória a Por quê? Deus. Porque filhos de Deus assumem responsabilidade. Aleluia. De nada adianta nós darmos tudo se nós não damos responsabilidades. Os meus pais nunca abriram mão de nos dar responsabilidades. Nunca. Sabe quanto tempo faz que eu toco no culto, ou que eu prego, ou que eu dirijo? 12 anos. 13, na verdade. Tá 14 anos que eu tô aqui. Eu cheguei com 11. Com 12, meu pai teve que ir pro Brasil. Ficou lá meses por causa do visto. Ficou eu, a minha mãe e minha irmã. Minha irmã era pequenininha, tinha acho que 7 anos. Então ela não fazia nada demais. Mas eu, sabe como quem me ensinou a tocar um piano? Deus. Por quê? Porque alguém tinha que tocar. E quem tinha que tocar? Eu. Por quê? Porque eu assumi a responsabilidade. De quê? De ser filha do pastor? Não. De ser filha de Deus. Aleluia. Eu assumi a responsabilidade. Se não tem quem faça, eu faço. Por quê? Porque eu quero me aparecer? Não. Porque eu assumo a responsabilidade. Glória a Deus. Eu assumo a responsabilidade. Sabe quando Deus vai começar a dar as coisas? Quando nós começarmos a assumir responsabilidade. Sabe quando as portas do céu vão se abrir sobre a nossa vida? Quando nós assumimos responsabilidade. Sabe por que Jesus foi elevado aos céus? Porque neste momento aqui, em João 6, ele assumiu a responsabilidade de ser crucificado. É, Jesus, aleluia. Se vocês começarem a ler, vocês vão ver. Ele falava, em Marcos, isso é mais preciso. Jesus começou a fazer curas, milagres. Mas sabe o que ele falava? Não fala pra ninguém que eu sou Cristo. Não fala pra ninguém que fui eu. Não fala pra ninguém. Jesus falou isso. Vocês podem ler Marcos. Tá lá. Ele falava, não fala pra ninguém que fui eu que te curei. Fique quieto. Não fala nada. Mas teve um momento em que o Espírito falou pra ele: ei, querido, não é apenas o privilégio de ser filho, é a responsabilidade de o ser. E foi nesse momento que ele começou a sofrer as aflições da carne. Quando ele via que as multidões estavam vindo seguir, ele pregava, ele fazia milagres, mas o que ele fazia também? Se retirava para orar sozinho. Por quê? Para que o desejo de ser famoso, de ser rico, de ser reconhecido não subisse ao seu coração. Porque Jesus, ele era 100% homem, mas era 100% Deus. E uma coisa não anula a outra. Por isso que o diabo ofereceu coisas que ele oferece para todos nós. Não, transforma a pedra em pão. E sabe por que o diabo disse isso para Jesus? Porque a cidade, Jerusalém, onde Jesus morava e onde ele estava, é uma cidade montanhosa, cheia de pedras. Se Jesus transformasse as pedras em pão, ele não disse quais pedras. Ele disse: transforma estas pedras. Ou seja, poderia ser todas ou poderia ser só 2. Mas imagine Jesus transformar pedras em pães num lugar em que todas as pessoas estavam com fome, em que todas as pessoas estavam oprimidas, em que as pessoas tinham que pagar impostos absurdos. O que iria acontecer com ele? As pessoas iam começar a seguir ele por causa do quê? Das pedras que se transformam em pães. Vocês seguem a Jesus por causa daquilo que ele transformou? Ou vocês seguem a Jesus porque vocês entendem que ele libertou a gente daquilo que a gente nunca conseguiria se libertar? É, Deus. Só para terminar, Filipenses 2:13. Glória a Deus, aleluia. Filipenses 2:13. Fala mesmo, meu Senhor. Ixi, eu falei bastante, eu vi hora passada. Filipenses 2:13. Que diz: pois é Deus que efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então, quando nós queremos, mas não conseguimos realizar, não vem de Deus. Quando nós realizamos coisas que a gente não desejou, isso vem de onde? De Deus. Entenderam?
desejamos coisas que não conseguimos realizar, isso vem do nosso coração. Quando nós realizamos coisas que a gente não deseja, isso vem de Deus. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Glórias a Deus. Jesus, vem realizar em nós o teu querer e o teu efetuar. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti. Por causa daquilo que o teu Filho amado fez por nós, do sacrifício naquela cruz, a pedra que foi erguida para que a gente possa sempre lembrar que até aqui nos ajudou o Senhor. Ah, Jesus, essa pedra é a tua cruz, a pedra que foi colocada como Ebenezer. Jesus, nós queremos dizer que o Senhor é a pedra que até onde o Senhor tem nos ajudado. Como nós cantamos que o Senhor coloca limite ao mar, Jesus, o Senhor coloca limite a todas as coisas. Nós sabemos que na nossa vida é o Senhor também que coloca e determina os limites. Então, Jesus, nós queremos te pedir que esse ano de 2023 continue até onde o Senhor determinou. Jesus, porque nós sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Por isso, manifeste em nós, realize em nós, de acordo com o teu querer. Glória. Jesus, nós já recebemos tudo aquilo que nós precisamos, que é Jesus Cristo. Jesus que foi morto e ressuscitado ao terceiro dia. Isso é aquilo que nós precisávamos e já recebemos. Jesus, é de ti que vem as palavras de vida eterna. Manifesta em nós o Filho, em o nome de Jesus. Manifesta, Pai, na nossa vida. Manifesta, Pai, no nosso coração, na nossa família, nos nossos desejos, em tudo quanto aquilo que nós precisamos. Manifeste o Filho. Jesus, se ainda existem pessoas que necessitam de milagre, que necessitam de cura, em o nome de Jesus, que eles possam receber, mas que eles possam, Pai, manifestar a tua glória através, Pai, dessa cura, através deste milagre, em o nome de Jesus. Se eles receberem, Pai, que eles possam manifestar, que eles possam ser incomodados, que eles possam fazer como aquela sarça, Pai, que se manifestou, aquela sarça, Jesus, que recebeu o milagre divino de se queimar, mas não se consumir. Que isso seja nós, Jesus, que nós possamos ser as sarças, Pai, no meio dessa cidade, no meio do nosso trabalho, das nossas escolas. Que nesse ano, Pai, nesse ano novo, nós possamos reconhecer, Jesus, que nós queremos ser, na verdade, uma imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador. Que isso seja o desejo do coração do seu povo. Que o Senhor, Pai, venha tirar as escamas dos olhos daqueles que ainda não conseguem te ver, daqueles que te sentem, Pai, aqueles que te ouviram, mas ainda não te veem. Em o nome de Jesus nós oramos, pedindo que as escamas venham a cair. Jesus, nós nos colocamos aqui como Ananias, que orou por Paulo e as escamas caíram. Em o nome de Jesus, que o Senhor possa tocar, libertar e curar aqueles que necessitam, pelo teu santo nome. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Dura essa palavra, né, amados? Dura essa palavra, mas boa, mais eficaz. É essa que cura. Eu vou pedir para vocês, agora nesse momento, pensarem: eu sou instrumento da glória de Deus?